esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Então vamos lá. Como sempre, a nossa semana se divide da seguinte forma: a videoaula, o quiz, a apostila, o material complementar e os slides da videoaula que serão enviados para vocês. Então vamos lá. Para começarmos a falar da acentuação gráfica, nós temos que saber o que é sílaba átona e o que é sílaba tônica. Sílaba átona é a sílaba fraca, é aquela que nós pronunciamos com menor intensidade de voz. E a sílaba tônica é aquela que nós pronunciamos com maior tonicidade, com maior força de voz. Então vejamos, quais são os acentos que nós vamos utilizar para essa acentuação gráfica. Nós temos o acento agudo, temos o acento circunflexo, o acento grave, que é aquele que nós usamos para a crase, para o uso de crase. Por exemplo, responda às questões do livro de português. Acentuação gráfica. Levando em consideração a posição da sílaba tônica, aquela sílaba forte que temos apenas uma em nossas palavras da língua portuguesa, nós podemos observar a posição e irmos classificando as palavras da seguinte forma. Se a sílaba tônica recai na última sílaba, a contar da direita para a esquerda, nós vamos ter o que nós chamamos de oxítonas. Se a sílaba recai na penúltima sílaba, ela vai ser chamada de paroxítona. E se a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, nós vamos ter o que nós chamamos de proparoxítonas. E temos também os monossílabos, que podem ser átonos ou tônicos. Monossílabos são aqueles que possuem uma sílaba apenas. E é necessário estabelecermos uma diferença entre os monossílabos átonos e os tônicos. Os átonos são aqueles que não trazem acento, a pronúncia é fraca, e quando eles se encontram isolados, eles não transmitem para nós informação nenhuma. Já os monossílabos tônicos, como o próprio nome indica, nós vamos ter uma pronúncia forte, mas nem todos são acentuados. Nós só vamos acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Vamos então ver o que acontece. Oxítonas, quando a sílaba tônica é a última sílaba, exemplos, Paraná e sabor. Última sílaba, a contar da direita para a esquerda. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba, exemplos, Marte, caráter. Proparoxítonas, oba, estas são as mais fáceis. Todas elas recebem acento na antepenúltima sílaba, então elas são as mais fáceis. Coloquei última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima é tônica, ela receberá acento, portanto, serão as proparoxítonas. Por exemplo, cálice e lágrima. Vamos lá então. Leva acento os monossílabos tônicos, como eu já havia falado para vocês, os terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, apenas estes. Então vejamos: pá, fé, nó, gás, pés e pós. Levam acento os oxítonos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. E também os oxítonos terminados em e S. Muito cuidado com as oxítonas. Há muitas pessoas que, quando pronunciam palavras em que a última sílaba é a forte, eles vão imediatamente colocando sinal. Prestem bem atenção. Só acentuamos oxítonas terminadas em A, E, O, em e S. A, E, O, seguidos ou não de S. Então, muito cuidado. É comum encontrarmos por aí palavras do tipo suco de umbu, com
rápido. É uma oxítona terminada em U, não recebe acento. Muito cuidado com essas palavras. Nem toda palavra que traz a sílaba tônica na última sílaba poderá ser uma oxítona acentuada. Prestem bem atenção às regras. Então, vamos lá. Olhem os exemplos. Cajá, atrás, café, bebês, cipó, propôs, além, porém, armazéns e parabéns. Muito cuidado com trem, 10 e 100. Não levam acento porque são monossílabos. Levam acento as formas verbais oxítonas terminadas em A, E e O, ligadas a pronomes. Prestem atenção como fazer esta regra prevalecer. Os verbos oxítonos pronominais, melhor dizendo para vocês, prestemos atenção como fazê-los pronominais. Então, prestem atenção, se os verbos forem terminados em R, S, Z, vou eliminar tais letras e para efeito de acentuação, vou verificar se esses verbos são terminados em A, E, O. Se assim forem, de acordo com a sua pronúncia, você vai colocar sobre eles o acento agudo ou acento circunflexo e posteriormente o pronome, especialmente a que se refere ao substantivo. Exemplo, encontrá-lo vai ser encontrar, encontrar alguém. O que eu vou fazer é eliminar o R. Verificar, para efeito de acentuação, após eu eliminar o R, o verbo terminou com a letra A, terminou sim. Então, eu vou acentuá-lo, por se tratar de um verbo oxítono terminado em A. A pronúncia foi aberta? Foi acento agudo e o respectivo pronome a que se refere ao objeto direto. O mesmo vai proceder para recebê-la e para dispor-nos. Levam acento agudo ou circunflexo todos os paroxítonos ou as proparoxítonos da nossa língua. Esta dispensa comentários. A sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, vamos classificá-la em proparoxítona. Por exemplo, lâmpada, êxodo, abóbada, rápido e córrego. Levam acento os paroxítonos terminados em R, N, X e L. Lembre-se das consoantes da palavra roxinol, para você não se perder nas regras ou na regra das paroxítonas. Então, vamos ter revólver, paroxítona acentuada terminada em R, tórax, paroxítona terminada em X, próton, paroxítona terminada em N e fácil, paroxítona terminada em L. Mas muito cuidado com essas palavras aqui abaixo, pólen e hífen. No singular elas trazem acento, mas no plural elas não trazem acento. Levam acentos paroxítonos terminados em I e IS, como caque, lápis e tênis. Levam acentos paroxítonos terminados em ans, e ans, imã, imãs, órfão, órfãos. Lembre-se, o tio, o popular tio, ele não é acento, mas apenas marca de nasalidade, ou seja, nasalização. Quando nós pronunciamos um som fechado, mais pelas narinas, daí este nome. Nós só temos na nossa língua o acento agudo ou circunflexo para marcar a sílaba tônica das palavras. Levam acentos paroxítonos terminados em us, e uns. Daí vamos ter bônus, ônus, álbum e álbuns. Levam acentos paroxítonos terminados em BS, bíceps, fórceps, tríceps e quadríceps.
Levam acentos paroxíticos terminados em ditongos, como mágoa, régua, história, tênue e ódio. Muito cuidado com ditongo. Ditongo, como várias pessoas dizem por aí automaticamente, é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Errado está. Ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, ou de uma semivogal e vogal na mesma sílaba. Isto é que se chama ditongo. Vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. O encontro de duas vogais em sílabas diferentes dá-se o que chamamos de hiato. Lembrem-se disso. Então vamos lá. Leva acento à vogal tônica dos ditongos abertos. E oi. Quando invocamos oxítonos ditongos abertos, por quê? Porque quando pronunciamos estas palavras, estes vocábulos, o som flui naturalmente sem obstáculo. Por isso nós falamos que são ditongos abertos. Anéis, papéis, lençóis, herói e dói. Leva acento à vogal tônica do ditongo aberto el, como por exemplo, chapéu, véu e yel. Atenção para o que se encontra aqui. Os ditongos abertos e oi não são mais acentuados, isso de acordo com o novo acordo ortográfico. Temos que nos ater a este novo acordo e prestar bastante atenção com esses ditongos abertos. Quando aparecem vocábulos paroxítonos, eles não são mais acentuados. Daí vamos ter o seguinte. Vamos lá. Para você memorizar. Ideia. Não temos acento mais na palavra ideia. Olha o ditongo aberto perdeu-se o acento. O mesmo acontece com epopeia, com apoio, eu apoio, verbo, apoio substantivo não tem acento, e nem apoio, verbo também não tem acento. Jiboia não traz acento mais, é o ditongo aberto sem acento. O mesmo acontece com a palavra assembleia. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês são as palavras herói e heróico. Herói continua com acento, o ditongo aberto oi, assim ela termina. Agora, cuidado com heróico. Antes do acordo ortográfico, nós acentuávamos este vocábulo heróico. Hoje não acentuamos mais. Por quê? Por se tratar de uma paroxítona cuja sílaba tônica recai sobre um ditongo aberto. Não se acentua mais a palavra heróico. Cuidado! Levam acento I e U dos hiatos quando forem tônicos, vierem precedidos de vogal, formarem sílabas sozinhos ou com S, não forem seguidos de NH. Por exemplo, juiz não traz acento por ser o hiato seguido de Z. Já juízes traz acento. Miúdo, olha o hiato acentuado. Faísca, o hiato seguido de S, acentuamos. Balaustre, o hiato seguido de S. Mas cuidado com estes casos, muito cuidado com eles. Prestem bastante atenção nestes casos aqui quanto ao uso do acento para os hiatos ou para o hiato. Então aqui nós vamos ter juiz, hiato terminado com a letra Z, Raul, o hiato seguido de R, sair, I, hiato seguido de R, rainha, o I não acentuado, mesmo estando sozinho, por se tratar de estar acompanhado do NH. Nestes casos, não vamos acentuá-los. Uma observação para vocês. Não são mais acentuados o I e o tônicos dos hiatos quando precedidos de ditongo em vocábulos paroxítonos.
baiuca, feiura, boiuna. Da mesma forma, os hiatos O e E não são mais acentuados, ou seja, todas as vezes que nós encontrarmos o hiato formado por vogais idênticas, não mais acentuamos. Então vamos ver como procede este caso. Exemplos: vou, enjoo. Percebam vocês, duas vogais idênticas, de acordo ou conforme o novo acordo ortográfico, nós não podemos utilizar mais o acento para o hiato, que se estabelece dessa forma: perdoo e abençoo, leem, deem, veem e creem. Não podemos mais acentuá-los. Vamos nos ater a essa observação. Não existe mais acento diferencial em palavras homógrafas. O que vem a ser essas palavras homógrafas? São palavras que têm a mesma grafia e pronúncia, mas com significados diferentes. Então, nós vamos ter aí alguns exemplos, como para, preposição e para, verbo. Antes do acordo ortográfico, nós podíamos estabelecer a diferença do para, verbo, com acento. Carro para diante da expressão. Hoje não podemos mais colocar o acento, mas como estabelecermos essa diferença? Pelo contexto. Dado o sentido do vocábulo dentro do texto, você vai poder classificá-lo ou como um verbo ou como uma preposição. O mesmo acontece com pelo preposição e pelo substantivo. Antes, para fazermos a diferença de pelo preposição e pelo substantivo, nós colocávamos o acento circunflexo para o pelo do animal está brilhante. Hoje vamos escrever o pelo do animal sem acento. Vamos nos ater ao seguinte: o acento diferencial ainda permanece em algumas formas, como por exemplo, o pode. O verbo poder, no presente do indicativo, não traz acento, mas o verbo pode, no pretérito perfeito, ainda vai trazer o acento. Então, ele pôde chegar atrasado. Pôde, no pretérito perfeito, vamos ter o acento circunflexo. Ele pode trazer esta encomenda para mim? Pode, no presente do indicativo, sem o acento. Então, vamos ver como isso acontece. O acento diferencial ainda permanece em pode, está lá no pretérito perfeito, e em por, que é o verbo, para diferenciá-los de pode, no presente, e por, preposição. Além disso, nós temos que prestar bastante atenção nessas formas verbais. Tem no singular e tem no plural. Basta colocarmos o acento circunflexo sobre a vogal para construirmos o plural. Contém no singular e contém no plural. Mas, cuidado, não existe mais trema, aqueles dois pontinhos em língua portuguesa para marcar os grupos átomos, guerre, quer e que. Sequestro, não podemos colocar trema, não podemos mais escrever aguentar com trema, não utilizamos mais. Da mesma forma, não há mais acento agudo nos grupos tônicos, quer e que. Aí nós temos uma descontração para vocês e assim nós chegamos ao final de mais uma aula da terceira semana. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente a acentuação gráfica e façam todas as atividades propostas